André Heller também viu a gente fazendo a jogada aqui. Você viu que eu tentei bloquear a Thaís, André Heller. Só um pouquinho mais que a gente, ele sabe. Que prazer ter você de volta, André Heller. Semana passada, por um probleminha de saúde na família, aí não pôde estar com a gente, mas você e o Maurício foram muito destaques no jogo de sexta-feira contra o SESI, a vitória por 3-1. A câmera da TV não parava de flagrar vocês dois. Passava o ponto e ia lá pra você e pro Maurício conversando, né? E que grande vitória do Vôlei Renata pra cima do SESI, que a gente falava desde o começo que talvez seja o principal adversário do Vôlei Renata nesse Campeonato Paulista. André, boa tarde, seja bem-vindo de volta. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde a todos que estão nos escutando. Eu vi vocês fazendo toques e manchetes por aí. Olha, vocês estão muito bem. Acho que podemos fazer um time, inclusive, o time CBN. Quem sabe? Olha, obrigado pela compreensão, obrigado pelos pensamentos positivos, pelas energias. Afinal de contas, a gente teve um probleminha de saúde aqui em casa, minha esposa teve um probleminha, teve que passar por uma cirurgia rápida, de urgência, nada muito grave, mas foi um susto e agora eu estou de volta. Ela está melhor do que nunca. Guarizos, foi uma semana intensa semana passada. O Vôlei Renata teve uma semana boa de treinamentos. A chegada do Lucão elevou o nível do nosso treinamento, deu muita qualidade para a nossa rotina de trabalho, e aí terminamos a semana com uma vitória muito importante contra a equipe do SESI São Paulo. A equipe do SESI São Paulo, que em teoria era uma equipe que nós já sabíamos mostraria muita resistência, equipe qualificada, porém não resistiu à força e qualidade da nossa equipe. Na sexta-feira passada, nós tivemos uma vitória incontestável, em todos os fundamentos jogamos bem. Destaque para o Lucão, primeiro jogo do Lucão no Campeonato Paulista, primeiro jogo do Lucão na equipe do Vôlei Renata, vitória importante do Vôlei Renata, e nesta semana agora, no final dessa semana, temos um jogo importante novamente, agora contra a equipe de Guarulhos. E o time crescendo na classificação, né? Depois de sofrer uma derrota até inesperada no começo do campeonato. Falar em derrota inesperada, André, o Brasil foi campeão, né? A seleção medalha de prata, seleção feminina medalha de prata em Tóquio, foi campeã sul-americana nesse fim de semana jogando lá na Colômbia, mas perdeu para Colômbia, né? A gente acha estranho, por exemplo, quem acompanha vôlei desde os anos 80, que é o meu caso, o Peru tinha uma seleção forte e batia de frente com o Brasil, mas depois o Brasil passou a dominar a América do Sul, assim, com muita tranquilidade, né? O que acontece? Claro que a gente tem que destacar o título, mas tá tendo uma entre-safra no vôlei feminino, o que você pode dizer? Vamos lá, Guarizo. A equipe do Brasil foi para jogar o Sul-Americano com uma equipe totalmente reformulada, não é a mesma equipe que conquistou a medalha de prata em Tóquio, foi com algumas jovens atletas dentro do elenco, inclusive no time titular. Conquistou o título de maneira incontestável, porém, no último jogo perdeu para a equipe da Colômbia, já havia conquistado uma ampla vantagem e por isso, mesmo com a derrota, acabou conquistando o título do Sul-Americano, título importante, sempre é uma conquista para o Brasil, porém a derrota contra o time da Colômbia custou o primeiro lugar no ranking da Federação Internacional de Vôlei. Então, hoje, o Brasil não está mais ocupando o topo do ranking da Federação Internacional de Vôlei. Há uma entre-safra, sim, temos que pensar nos próximos ciclos olímpicos e por isso, inclusive, que já foram feitos alguns testes no Campeonato Sul-Americano. Há necessidade de renovação, sim, não só no feminino, Guarizo, e todos que estão nos acompanhando. Há necessidade de renovação, inclusive no masculino. As categorias de base do Brasil, que antes também lideravam o ranking, vencendo todos os campeonatos, agora não vencem mais como antes, ocupam outras posições. Então, sinal de alerta
para o voleibol brasileiro. Nós temos que pensar em renovação, não só de atletas, obviamente, mas renovação de metodologia, renovação de processo. É a hora, a realidade, o mercado se transformou de uma maneira muito rápida e o voleibol não ficou fora dessa transformação. É a hora de o Brasil, o voleibol brasileiro, também pensar em transformação. Exemplo disso, Guarizo, é que a Itália, também neste final de semana, foi campeã europeia no Campeonato Europeu Masculino 2021, masculino, com uma equipe totalmente renovada, uma equipe amplamente jovem, foi campeã no Campeonato Europeu Masculino e também do Campeonato Europeu Feminino. Itália renovando atletas, renovou a maneira de trabalhar e já começa a colher os frutos. Exatamente, não se pode parar no tempo, tem toda a razão, André. O João estava me cornetando aqui, né, que se tivesse bola ia atrapalhar os nossos movimentos no vôlei. Eu treinei no clube que o Pelé começou, no Bauru Atlético Clube, só que como eu não servi pro futebol, fui treinar vôlei lá, então alguma noção eu tenho. Tudo bem que num campeonato eu saquei a bola em cima do juiz, mas alguma coisa eu já fiz no vôlei, viu, André? Grande abraço para você, até a semana que vem. Guarizo, da minha posição daqui, para mim a sua execução foi perfeita, meu amigo. Inclusive, no time CBN, você é titular e capitão. Grande abraço. André Heller, depois você define se a Thaís vai ser líbero ou levantadora pela estatura, tá? Pode deixar, mas Thaís, pelo que eu vi, ela é levantadora e também faz parte da comissão técnica, porque executou com maestria o toque e a manchete. Tá certo. Um abraço, André Heller. Tchau, tchau. Agora são 4